é de hoje que nós sabemos que os preços dos alimentos, dos serviços, dos combustíveis, dos produtos eletrônicos, eletrodomésticos, tudo tem aumentado, né? Tem subido o preço no mundo inteiro. A inflação dos preços de serviços e produtos tem sido um absurdo no mundo inteiro. Só que em países ditos mais pobres e dependentes da China e dos Estados Unidos, principalmente dos americanos, no caso do dólar, tem sofrido muito. E nós vamos trazer uma matéria interessante. Eu peço que você compartilhe essa matéria, mande para o máximo possível de pessoas que vocês puderem, para elas entenderem o buraco que o Brasil está e pode ficar pior ainda, sabendo que nós já fizemos muitos vídeos aqui dizendo que 2022, 2023, 2024 os alimentos vão subir mais, os combustíveis vão subir mais, os produtos vão subir mais. Mas não é que a gente deseja, é que a gente está avisando para que o povo fique em alerta e se una, e um ajude o outro, porque as coisas vão ficar complicadas, mais ainda do que já estão. Eu vou ler uma matéria aqui e você vai entender. Crise e preços em dólar tiram comida da mesa dos venezuelanos, nossos irmãos lá da Venezuela. Então vou repetir: crise e preços em dólar tiram comida da mesa dos venezuelanos. E se eu colocasse assim esse título, mudasse: crise e preços em dólar tiram comida da mesa dos brasileiros, ia ter muita diferença? Presta atenção. Tudo que o Brasil compra, quase tudo, é dolarizado, é no preço de dólar. Combustível, produtos eletrônicos, eletrodomésticos, carros, computadores, notebooks, fertilizantes, tudo dolarizado. Ração. E eu acho que não é muito diferente a nossa vida do povo venezuelano. A gente depende muito. Se o dólar sobe, o brasileiro sofre com os preços tudo dolarizado. A questão das exportações de alimento, que os agronegócios têm exportado muito alimento para fora, principalmente da China, para aproveitar o preço do dólar, e isso tem trazido problemas complicados para o povo brasileiro, tem deixado os alimentos mais caros, os combustíveis que é vendido na questão da paridade internacional, a questão do dólar, do câmbio do dólar. Vamos ler a matéria aqui, para você entender melhor. Acompanhe até o final e compartilhe muito, deixe seu dedinho no joinha, chicotado no like, splash, e mande para um monte de gente, compartilhe muito. Olha só, com o Bolívar é a moeda lá da Venezuela, com o Bolívar cada vez mais desvalorizado, população recorre ao mercado informal para conseguir comprar comida. E se eu colocasse assim, com o real, que é a moeda brasileira, o dinheiro do Brasil, cada vez mais desvalorizado, população recorre ao mercado informal para conseguir comprar comida. O que seria? Trabalhar por conta própria. Vamos lá, vamos ver. Tá ficando bem parecido com o Brasil, né? A Venezuela. Só que tem muita gente que não tá percebendo não, hein? Quando perceber, talvez seja um pouco tarde demais. Olha o que diz aqui a matéria. O mototaxista Fernando Berroteran trabalha cerca de 12 horas por dia, tá aumentando a quantidade de horas que ele trabalha. Esse mototaxista Fernando Berroteran trabalha cerca de 12 horas por dia. Já pensou trabalhar 12 horas por dia? De segunda a segunda, não tem folga. Faça chuva ou faça sol. Não que ele queira trabalhar 12 horas por dia todos os dias, de segunda a segunda, mas a alta de preços
de mais de 570% do início deste ano de 2021 até agora não lhe permitiu descansar. Ele é apenas um entre os mais de 28 milhões de habitantes da Venezuela que sofrem com o empobrecimento do país. De acordo com a Encovi, pesquisa que avalia a condição de vida na Venezuela, 94% da população do país, lá na Venezuela, é pobre. Eu vou repetir novamente, para isso ficar frisado na sua cabeça, brasileiro. 94% da população da Venezuela é pobre. Veja o rumo que o Brasil está indo. Mas será que nesses 94% da população da Venezuela estão no meio os políticos que cuidam do país? Os donos de banco? Os donos de posto de gasolina? Os empresários? E agora? Pense bem aí. Desesperançado, o homem, né? O caso mototaxista, o Fernando Berroteran, ele sem esperança, não pretende votar neste domingo, dia 21. Há 5 anos perdi capacidade de compra. Percebo que a cada dia a situação econômica está mais estagnada, parada. Conta ele, mototaxista Fernando Berroteran, que há 19 anos trabalha por conta própria, né, é um informal, nas imediações do principal shopping de Caracas. Uma coisa que a gente tem que ver a Venezuela como um exemplo, que a informalidade tem aumentado muito lá. Muitas pessoas trabalham por conta própria, muitos, milhões e milhões. E aí essas pessoas todas, esse povo não tem emprego, não tem renda, vai trabalhar por conta própria e elas vão trabalhar para quem? Elas vão fazer assistência para quem? Vai vender para quem? Se as pessoas que trabalham com carteira registrada, quase ninguém está trabalhando com carteira registrada na Venezuela. 94% das pessoas na pobreza. E aí todo mundo indo para a informalidade, trabalhar por conta. Essas pessoas vão trabalhar para quem? Não tem carteira assinada, não tem pessoa trabalhando com carteira assinada. Vai vender os seus produtos para quem? É isso que eu tenho dito aqui no Brasil. O Brasil está com quase 40 milhões de informais, 40 milhões de pessoas trabalhando por conta. E esse número só aumentando. Vamos continuar a matéria. O negócio é grave, mas as pessoas não estão nem aí. Um canalzinho pequeno desse aqui traz uma matéria muito importante, muito grave, vendo a Venezuela como exemplo. Brasileiro não está acordando e está prestando atenção em Fazenda, Big Brother Brasil, futebol, carnaval. Quando o brasileiro perceber, as coisas vão estar bem complicadas. O mototaxista ganha entre 15 a 30 dólares por semana. Isso dá entre R$ 83 a R$ 166 por semana, transportando passageiros, entregando documentos ou revendendo queijo. Assim consegue comprar a sua comida do dia a dia. Abre aspas. Tenho a sorte de ter uma casinha própria. Se não fosse isso, não sei como faria para sobreviver. O dinheiro não dá para nada, explica este homem, que aos 56 anos de idade sonha em se aposentar, mas parar de trabalhar não é uma opção para ele. Mesmo aposentado, ele vai ter que continuar trabalhando, senão ele morre de fome. Tá parecendo o povo brasileiro, não é?
Acompanhe até o final. Vamos lá. A situação de Fernando representa a de muitas pessoas na Venezuela. De acordo com a Encovi, que fez a pesquisa, o total de trabalhadores informais na população passou de 31% no ano de 2014 para 52% da população no ano de 2021. Preste atenção. A Venezuela tem 28 milhões de habitantes. Mais de 14 milhões de venezuelanos trabalham por conta própria. Deve dar uns 15 milhões. E só vai aumentando. Era 31% no ano de 2014 e agora já são 52% no ano de 2021. Veja a história da Venezuela e veja a história que está acontecendo no Brasil. Compartilhe esse vídeo. Talvez as pessoas comecem a acordar e entender a gravidade que nós estamos indo. O buraco que o brasileiro está indo. E é todo mundo junto. Aquele que apoia Lula, aquele que apoia Bolsonaro, aquele que apoia qualquer político. O político não se lasca. Quem se lasca é você, meu querido. É sua família. É o povo que vai lá nas urnas votar, acreditar nesses canalhas. Só o povo se lasca. Veja aí o povo da Venezuela como está sofrendo. O cara tem que trabalhar 12 horas por dia, 7 dias da semana, sem parar, sem descanso, se quiser ter comida na mesa. Vamos continuar a matéria. Motivados pela escassez de dados oficiais, professores e pesquisadores da Universidade Católica Andrés Bello, desde 2014, do ano de 2014, divulgam a Econvi, a principal e mais profunda análise da situação econômica social da Venezuela. De acordo com o Observatório Venezuelano de Finanças, ligado à gestão do opositor Juan Guaidó, de janeiro até o mês de outubro deste ano de 2021, o país acumula uma inflação de 576%, apenas em 10 meses. É hiperinflação, uma inflação descomunal, castigadora, monstruosa, sobrenatural, que deita a chicotada no lombo do povo da Venezuela. No mês passado, os preços, mês de outubro, subiram 8,1%. Para você ter uma ideia, a inflação do Brasil está indo para 11% ao mês. Ao mês não, ao ano. 11%. Até o mês de outubro foi 10,76% a inflação do Brasil. Na Venezuela, em apenas um mês, a inflação subiu 8,1%, só no mês de outubro. Quase a inflação toda do Brasil. A perda do poder de compra diário da moeda venezuelana incentivou a migração da economia formal para a informal, quer dizer, as pessoas deixou de trabalhar trabalhar com carteira registrada e foram trabalhar por conta própria. Apenas 40% da população tem vínculo empregadício. O desemprego atinge cerca de 8 milhões de venezuelanos. Lembrando que a Venezuela tem 28 milhões de habitantes. 8 milhões de venezuelanos estão desempregados. Por vezes, o salário oferecido pelas empresas não cobre o custo de transporte público. E em vez de pagar para trabalhar, o cidadão acaba recorrendo ao mercado informal. O salário que as empresas pagam para o trabalhador que trabalha com carteira registrada na Venezuela não paga nenhum transporte público. Ele tem que pagar do bolso dele para trabalhar registrado. Aí eles vão trabalhar por conta própria. É um massacre com o povo da Venezuela. Massacre. Em Caracas, a passagem de ônibus custa 1 bolívar, com um salário mínimo venezuelano de 10 bolívares. O salário mínimo de um trabalhador
simples na Venezuela é 10 bolivares. Uma passagem de ônibus custa 1 bolivar. É possível fazer apenas 5 vezes o trajeto casa-trabalho com o salário mínimo. É um absurdo. Abre aspas. Há 20 anos, a Venezuela era o país mais próspero da região e agora chegamos a um quadrante negativo nos indicadores econômicos. Isso indica que os salários estão sob o mínimo da dependência de uma pessoa. A população depende das bolsas CLAP, relata a economista e professora universitária Zungen Chamas. Grande parte da população da Venezuela, ou população venezuelana, depende de bolsas de comida subsidiadas pelo Estado, pelo governo Nicolás Maduro, para poder comer, se alimentar, sobreviver. Parece um tal de Bolsa Família aí, né? Não parece? E a coisa que vai ser implementada no mundo inteiro, a renda básica universal. O mundo inteiro todo está empobrecendo. O mundo inteiro vai ficar na mão dos governos cada vez mais, do Estado. Os inscritos nos programas estatais pagam 2,5 bolivares, cerca de R$ 2,75, para receber pelo menos uma vez por mês uma cesta composta basicamente de carboidratos. Então eles pagam 2,5 bolivares, né, os inscritos nesses programas sociais lá da Venezuela, para ter acesso a uma cesta básica simples. Embora seja barata, quem ganha um salário mínimo, atualmente 10 bolivares, equivalente a R$11, não consegue se manter. Uma caixa de ovos varia de 6 a 10 bolivares. Para você ter uma ideia, para comprar uma caixa de ovo, o cara tem que pagar de 6 a 10 bolivares, quase um salário todo dele. Já o quilo de carne é proibitivo ao bolso de grande parte da população. As pessoas não sabem o que é comer carne, porque não tem condições nenhuma de comprar com o salário mínimo da Venezuela. O Centro de Documentação e Análise Social, o CENDAS, divulgou que uma família de 5 pessoas precisava de $400, cerca de R$2.200, para comprar a cesta básica de alimentos no mês de outubro deste ano de 2021. Uma família de 5 pessoas, mãe, pai e 3 filhos. Tudo, abre aspas, tudo aqui na Venezuela é comprado em dólares. Isso é contraditório porque o salário do venezuelano é baseado na moeda da Venezuela, os bolívares, ressalta a economista. Isso não parece o Brasil? Tudo que o brasileiro compra é quase dolarizado, quase tudo dolarizado. Depende do dólar para estar mais barato ou mais alto. Combustível, eletrônicos, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, carro, alimentos. Só que a gente recebe em real. Não está aparecendo o Brasil? É um exemplo. De acordo com a empresa de análise econômicas e ecoanalítica da Venezuela, circulam 6 vezes mais dólares que a própria moeda nacional. O dólar lá circula 6 vezes mais, né? As pessoas usam mais o dólar do que a própria moeda da Venezuela, o bolivar. A dolarização de fato do país, né, da Venezuela, se iniciou no fim do ano de 2018, quando chegava ao fim o longo período de escassez, iniciado no ano de 2013, que marcou a história econômica contemporânea da Venezuela. Hoje em dia, abundam nas gôndolas de supermercados venezuelanos produtos de várias partes do mundo, do Brasil inclusive.
Agora o problema é conseguir comprar esses produtos, comprá-los, né? Até julho deste ano, Romana Fuentes, de 68 anos de idade, trabalhava em uma empresa onde ganhava $50 por mês, cerca de R$275 por mês. Agora, sem emprego, Romana Fuentes recebe apenas a pensão, benefício pago pelo Estado, governo Nicolás Maduro, a pessoas com mais de 56 anos e ajuda de familiares, os familiares ajudando a mulher para não morrer de fome. Abre aspas, imagina ganhar a pensão ou aposentadoria que vale 7 bolívares, por volta de R$8,25 por mês. Receber R$8,25 por mês. O 13º salário deste ano foi de 14 bolívares, dá mais ou menos R$17, relata a economista Sujen Chamas. A proprietária do local onde Romana trabalhava decidiu fechar o estabelecimento e engrossar o êxodo, de mais de 6 milhões de venezuelanos. O êxodo quer dizer o fim de mais de 6 milhões de venezuelanos, de acordo com as estimativas de das organizações das Nações Unidas, a maçônica ONU, que abandonaram o país em busca de melhores condições de vida. 6 milhões de venezuelanos saíram da Venezuela para ir em outro lugar tentar sobreviver. Os filhos do mototaxista Fernando também fazem parte desse grupo. A filha vive no México, foi embora, saiu da Venezuela, foi para o México, onde diz estar bem, embora o pai acredite que ela dê essa resposta para ele não se preocupar. Já o filho dele está no sul do Brasil, trabalhando na construção civil. Medo de adoecer. Há poucas semanas, Fernando ficou gripado, recorreu a chás naturais para melhorar. Não surtiu efeito. Sem poder trabalhar por causa da doença, pegou emprestado $20 para comprar remédio. Agora estou endividado e tenho que trabalhar para pagar a ajuda que recebi de $20 para comprar o remédio. Ficar doente é o medo de muitos venezuelanos, não apenas pelos altos preços dos remédios, mas bastante superiores ao valor do salário mínimo. O remédio custa mais que o salário mínimo. Mas também pela crítica situação dos hospitais públicos da Venezuela. Uma consulta em um hospital particular custa no mínimo $20, cerca de R$110, uma consulta. Pelas redes sociais da Venezuela circulam inúmeras campanhas de arrecadação de dinheiro para que pessoas com diversos problemas de saúde consigam fazer o tratamento. O panorama é desolador, triste, lamentável, deprimente. Descreve a economista, a mulher de sobrenome Chamas. No mesmo corte de 6 zeros, no caso nem mesmo o corte que fizeram na moeda da Venezuela, cortando 6 zeros no mês de outubro deste ano de 2021, fez a população voltar a se interessar pelo dinheiro da Venezuela, pelo dinheiro local, Bolívar. Abre aspas, a corrida mínima, percorrendo cerca de 3 quilômetros, custa $3, equivalente aí a R$15, R$16. Prefiro receber em verdinhas, que as notas do dólar. Nossa moeda não vale mais nada, diz Fernando, mototaxista. Então ele prefere receber em dólar do que receber em bolívar, que é a moeda lá da Venezuela. Pelas ruas da capital de Caracas,
capital da Venezuela, é comum ver notas de Bolivar rasgadas, jogadas no chão ou jogadas no lixo. É no lixo que o também autônomo Manuel Gonzalez, de 45 anos de idade, consegue seu ganha-pão. Há 3 anos ele busca nos dejetos artigos para vender às empresas de reciclagem, procurando reciclagem. Não parece o Brasil? O número de pessoas catadores de reciclagem no Brasil aumentou descomunal. Muito, você vai ver muito catador de reciclagem na rua, pessoas trabalhando por conta na rua, nas calçadas. Vê se eu não estou falando uma lógica. O Brasil, a Venezuela é o espelho do Brasil, e o Brasil não está nem preocupado, o brasileiro não está nem preocupado. Então, no caso, dessa maneira, esse homem consegue receber por dia de 3 a 5 dólares, mais que o salário mínimo, pegando reciclagem. Questionado se vai votar nas eleições deste domingo, Gonzalez diz que prefere trabalhar porque os governos passam, mas a fome fica. Então ele não quer nem saber de ir votar, vai trabalhar no dia da votação, não quer nem saber participar de votação nenhuma, porque os governos não estão nem aí pro povo, os políticos não estão nem aí pro povo. Isso parece o quê? O Brasil, né? A Venezuela é o espelho do Brasil. Só que o povo não está nem aí, nem está percebendo, não está nem... Compartilhe esse vídeo. Mostre para outras pessoas o futuro que o Brasil pode estar se encaminhando. Não está longe. Do jeito que nós estamos andando. Até o próximo vídeo, pessoal. Ficou longo, mas valeu a pena. Fui.